Continuação da leitura do livro O Terceiro Excluído, de Fernando Haddad. O papel da sexualidade. Parece oportuno inquirir preliminarmente se a cultura está tão distante da biologia como a biologia está distante da física. Antropologia e biologia não raramente recorrem à linguística e à filosofia para responder a essa pergunta, bem como as demais questões levantadas acima dela decorrentes, dadas as implicações de uma ou outra resposta. Tomemos o exemplo da evolução do sexo. Uma das formas de abordar o assunto é explorar as vantagens da variedade decorrente da reprodução sexuada. Alguns especialistas têm enfatizado que o sexo constitui uma defesa contra agentes patogênicos. Como os germes se reproduzem muito mais rapidamente do que os organismos complexos, estão aptos a evoluir no período de vida do hospedeiro, driblando seu sistema imunológico, por mais eficaz que ele seja. Como o sexo implica a troca de metade dos genes de um indivíduo pelos genes de outro indivíduo da mesma espécie, a recombinação dá à prole uma vantagem inicial na corrida contra os germes. Cabe observar que nem toda reprodução sexuada é vantajosa. Todo o organismo convive com mutações danosas, que, quando se tornam dominantes numa população, são eliminadas por seleção natural. A maioria das mutações danosas, não obstante, é recessiva e só causa danos quando se acumula numa população, aumentando a probabilidade de dois portadores se acasalarem. Essa chance cresce de maneira significativa quando parentes próximos procriam, uma vez que compartilham genes, inclusive genes recessivos danosos, ao extremo e, eventualmente, letais. Segundo Maynard Smith, há duas formas de os animais reduzirem as chances de cruzamento com parentes próximos: por reconhecimento e recusa e por dispersão da prole, antes da maturação sexual. Há mecanismos do primeiro tipo que atuam nas plantas com sementes, mas nos animais multicelulares, a endogamia tem sido evitada quando se considerada o segundo mecanismo. Além disso, mais do que por similaridades fenotípicas, os animais tendem a tratar como pais aqueles que os criam e como irmãos aqueles com quem são criados. Chama a atenção o relato de crianças educadas comunalmente em um kibbutz, em que, apesar da ausência da pressão social contra casamentos entre membros do grupo, não houve um único caso deste tipo em mais de 2.700 casamentos entre adultos na segunda geração daquela comunidade americana. A procura do ser humano por um parceiro parece direcionada a quem não lhe seja familiar quando criança. É razoável, portanto, supor que, assim como outros primatas, também os seres humanos desenvolveram barreiras contra o incesto. Causa estranheza a Maynard Smith pensá-lo como um tabu, quando ele parece não ser nada mais do que nunca uma adaptação biológica reforçada pelas diversas culturas. Por isso, segundo Maynard Smith, quando Levi Strauss, de 1968, afirma que o tabu do incesto é um traço característico que originou a cultura humana, em certo sentido essa afirmativa é tautológica e em outro é manifestadamente falsa. Se a ênfase está nas conotações culturais da palavra tabu, a afirmação é tautológica, já que não pode haver cultura sem cultura. Se a afirmação implica que os animais não apresentam comportamentos que evitam o incesto, então a afirmação é falsa. Cabe notar que a manifestação cultural dessa orientação biológica varia de sociedade para sociedade, nem sempre consistente com graus de parentesco genético, e que os diversos padrões de comportamento não evoluem geneticamente como adaptações a cada uma delas, o que, entanto, não autoriza subestimar a evidência de que nossos ancestrais evitavam se casar com parentes próximos antes mesmo de ter adquirido a capacidade de falar. Dessa forma, a reprodução sexuada seria, segundo Fischer, a única adaptação que evolui para a seleção do grupo, por tratar-se de uma característica desvantajosa para o indivíduo, porém vantajosa para a sobrevivência da espécie. Os mecanismos de prevenção da endogamia, inclusive, reforçariam o argumento. 20 anos depois, Maynard Smith voltou ao tema, reafirmando que a seleção do grupo
pode ser importante na manutenção do sexo dos organismos superiores. No entanto, ele fez duas observações que justificariam certa reserva: a existência de grupos taxonômicos superiores totalmente partenogênicos, fêmeas que procriam sem precisar de machos que as fecundam, a existência de espécie em que o mesmo indivíduo produz descendentes tanto na forma sexuada como assexuada. Essas considerações reanimaram os partidários da sociobiologia ao pretender estudar o comportamento social de uma perspectiva puramente biológica. Eles retomaram o debate com base na pesquisa mais recente e recorreram ao próprio Darwin para repensar e atualizar suas bases teóricas. Numa passagem muito famosa do The Descent of Man, de 1871, Darwin observou: não se deve esquecer que, embora um elevado padrão moral conceda pouca ou nenhuma vantagem a cada indivíduo e prole sobre outros homens da mesma tribo, um acréscimo no número de homens bem constituídos e um avanço nos padrões morais garantem certamente uma imensa vantagem a uma tribo em relação a outra. Uma tribo englobando muitos membros que, por possuírem esse alto grau de espírito de patriotismo, fidelidade, obediência, coragem, simpatia, estivessem sempre dispostos a ajudar uns aos outros e a sacrificar-se pelo bem comum, sagrar-se-ia vitoriosa sobre a maior parte das demais tribos, e isso seria a seleção natural. Depreende-se da citação de que o raciocínio subjacente flerta com o princípio da seleção de grupo, embora Darwin não se refira na primeira sentença a um prejuízo individual em proveito do grupo, mas há pouca ou nenhuma vantagem da adoção de comportamento altruísta. Na segunda, ele fala explicitamente em sacrifício individual pelo bem comum. Vale reparar que bem comum, no caso, é vencer outros grupos, ou seja, o comportamento altruísta não se explica pela seleção natural dentro de um único grupo, mas exige a seleção natural entre grupos. Segundo Edward O. Wilson e David S. Wilson, a máxima da última versão da sociobiologia poderia ser expressa da seguinte maneira: o indivíduo egoísta vence o indivíduo altruísta no interior do grupo, mais um grupo de indivíduos altruístas vence o grupo de indivíduos egoístas. Para que isso aconteça, uma vantagem em uma escala superior entre grupos precisa existir para neutralizar a desvantagem em uma escala inferior no interior dos grupos. Em segundo lugar, uma unidade mais elevada, como uma colônia de insetos sociais, pode vir a adquirir as mesmas propriedades adaptativas que associamos a organismos individuais. Tais superorganismos podem existir. Esse movimento traz um certo embaraço à sociobiologia. Lembremos que a pretensão é explicar o comportamento social de um ponto de vista puramente biológico. Seria muito difícil demonstrar que a diferença comportamental entre duas tribos pudesse ser explicada de um ponto de vista estritamente genético. Uma das questões mais suscitadas no debate mais amplo sobre a evolução é que os ritmos da evolução biológica e da cultural são distintos de modo absoluto. Muito dificilmente uma divergência comportamental, como a descrita por Darwin, poderia ser fruto de uma alteração genética. Um tal determinismo genético soaria implausível e exagerado. A nova versão da sociobiologia tem que apelar, portanto, para as relações genotípicas-fenotípicas mais complexas, em que modestas alterações genéticas entre grupos podem resultar em substanciais variações fenotípicas hereditárias entre eles. Só assim ela consegue manter-se fiel a seus fundamentos teóricos, mas ao custo bastante elevado do qual equiparar traços culturais e traços fenotípicos. O pensamento biológico tratou de apresentar outras formas de lidar com o comportamento altruísta, contornando a hipótese da seleção do grupo. Uma delas, associada ao nome de William D. Hamilton, ganhou o nome de seleção de parentesco. A chamada regra de Hamilton postula que R vezes B maior que C, onde C é o custo reprodutivo pelo indivíduo que executa um ato altruísta. B é o benefício reprodutivo adicional obtido pelo receptor do ato altruísta e R é a relação genética do receptor com o ator. Haldane simplificou o argumento por meio de uma frase bem-humorada: eu daria a vida para salvar 2 irmãos ou 8 primos. Como um irmão tem metade dos genes do outro e um primo 1/8,
A regra de Hamilton sugere que a troca imaginada por Haldane pode ser justa ou até vantajosa do ponto de vista exclusivo dos genes. Por esse raciocínio, os organismos seriam altruístas apenas em relação aos seus próprios genes, e não em relação ao grupo a que pertencem. Outra alternativa à seleção de grupo foi sugerida por Robert Trivers. O altruísmo recíproco, ou teoria dos jogos evolucionária, trata-se de considerar que o comportamento estratégico combinado dos participantes de um jogo que pode favorecer a cooperação. Nesse ambiente, o custo do benefício de cada opção não é fixo, mas dependente da escolha de ao menos outro jogador. No jogo do dilema do prisioneiro original, são oferecidas duas possibilidades a dois prisioneiros, número de jogadores, n igual a 2, ficar calados ou confessar o crime de ambos. Se um dos prisioneiros confessando testemunhar contra o outro, e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre, enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de cadeia cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Como não se pode determinar a priori o comportamento dos jogadores, nada recomenda uma atitude cooperativa. Um prisioneiro só se calaria se tivesse a certeza de que o outro faria o mesmo, mas nesse caso, conviria a ele confessar, trair e vice-versa. Dilemas como esse podem ser resolvidos pela prática dos jogos iterativos, repetidos indefinidamente, com estratégias das mais diversas, o que aproxima as simulações de situações da vida real. Alguns modelos sugerem que o comportamento cooperativo pode emergir e se manter estável mesmo em cenários bastante competitivos. Isso daria lugar para o que Maynard Smith chama estratégia evolutivamente estável, definida como aquela que, uma vez adotada pela maioria dos membros de uma população, não pode ser superada por uma estratégia alternativa, tornando-se imune à traição. Nas duas formulações há um pressuposto de que a população total está dividida em grupos, segmentados por R, grau de parentesco, ou N, número de jogadores. Retomemos o exemplo de Darwin. Numa tribo, o grau de parentesco entre seus membros é presumivelmente maior do que o grau de parentesco de um dos membros em relação aos membros da tribo vizinha. Se não limitarmos o alcance de R, podemos aproximar a seleção de parentesco da seleção de grupo. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à teoria evolucionária dos jogos. Quando N é ampliado para atingir a dimensão de um grupo, essa aproximação teórica, entretanto, não favorece a teoria da seleção de grupo, uma vez que nesses modelos não há espaço para o altruísmo genuíno e desinteressado. O altruísmo, segundo as abordagens biológicas, acaba sendo sempre produto de um cálculo egoísta. Voltemos ao tema da evolução do sexo. Sem dúvida, o melhor argumento a favor da seleção de grupo. Analisemo-lo à luz da teoria do gene egoísta. Dawkins reconhece o paradoxo, porque fêmeas que poderiam gerar filhas que fossem réplicas idênticas de si mesmas evoluíram e passaram a produzir óvulos que contêm apenas 50% dos seus genes, e a depender dos machos para sua reprodução. Dawkins propõe que o paradoxo se resolve se, em vez de subir a um nível do nível do indivíduo para um outro grupo, descermos um nível para o do gene, a fim de identificar onde, segundo ele, a seleção natural de fato atua. Para Dawkins, gene é idealmente o fragmento indivisível do cromossomo que reproduz cópias exatas de si mesmo pela eternidade, idealmente porque as palavras entre aspas devem ser relativizadas. Elas se justificam se compararmos o gene ao grupo, ao indivíduo ou ao cromossomo. A distinção do gene em relação à longevidade, fecundidade e fidelidade de cópia se qualifica como candidato à unidade básica da seleção natural. Abusando do antropoformismo, Dawkins afirma que, no nível do gene, o altruísmo é necessariamente um mau negócio. Os genes competem diretamente com seus alelos na conquista do mesmo locus do cromossomo das gerações futuras. O gene para olhos azuis é rival do gene de olhos castanhos. Em relação aos demais genes, entretanto, aqueles que não ocupam o mesmo locus do cromossomo,
o gene adota uma atitude cooperativa para garantir a sobrevivência do indivíduo em cujo organismo se encontra, ao menos até que esse indivíduo atinja a idade reprodutiva. Disso decorre até mesmo genes letais, desde que a ação tardia após reprodução podem sobreviver no pool gênico, sendo uma das possíveis explicações do envelhecimento natural desses seres efêmeros que são os organismos. O gene, assim, compete com seus alelos e coopera com os demais, única e exclusivamente para garantir a sua sobrevivência, e não a dos outros genes do indivíduo ou da espécie. Dawkins pensa ter encontrado, a partir dessa perspectiva, a chave para explicar a reprodução sexuada. Ao tratar o indivíduo como máquina de sobrevivência construída por uma confederação de genes, a eficiência do ponto de vista do indivíduo passa a ser irrelevante. A sexualidade começa a ser encarada como um atributo de um único gene, assim como a cor dos olhos. Um gene para a sexualidade manipula todos os outros genes para seus próprios objetivos egoístas. Dessa forma, se a reprodução sexuada beneficiar o gene responsável pela característica dessa reprodução, isso constitui, segundo Dawkins, explicação suficiente para a existência da reprodução sexuada. Essa explicação é manifestadamente tautológica, pois se a seleção natural atua no nível do gene, ela se manifesta no nível do indivíduo. É ele que vive ou morre. A reprodução sexuada traz inequívocos benefícios para o indivíduo num ambiente de mudanças rápidas, em particular quando o desafio provém de agentes patogênicos em evolução acelerada, como vimos acima. Não sendo iguais, há mais chances de que um descendente produzido de forma sexuada tenha mesmo no curto prazo condições de sobreviver em caso de competição intensa. Além disso, indivíduos produzidos de forma sexuada podem ter uma carga menor de mutações deletérias, supondo uma população finita sujeita de mutações contínuas ligeiramente deletérias. Na ausência de indivíduos sem mutações deletérias, não seria possível produzir esses últimos sem reprodução sexuada. Tudo concorre, portanto, para uma população sexuada evolua de modo mais rápido para se adaptar a um ambiente em mudança. E se considerarmos que o ambiente de cada espécie consiste nas outras espécies de competidores, predadores e parasitas, uma modificação numa espécie qualquer é sentida pelas outras espécies como uma alteração do seu ambiente, levando-as a modificarem-se também e assim por diante. O sexo, como se vê, altera completamente a dinâmica da evolução. Analogias antropomórficas em biologia, como se pode constatar na utilização do binômio egoísmo e altruísmo, envolve riscos tão elevados quanto, como veremos, o da biologizar a antropologia.